Stranger Things e Round 6. O que essas séries têm em comum? Além de, claro, de serem grandes sucessos da Netflix e terem sido assistidas e comentadas por milhares de pessoas, estas duas séries são inspiradas em fatos reais. Peraí. Como assim inspiradas em fatos reais? Uma série fala sobre um menino que desapareceu, sobre uma menina super poderosa, experimentos, monstros, e outra série fala sobre um jogo em que pessoas que perdem o jogo morrem. Como assim são inspiradas em fatos reais? Pode parecer estranho, mas elas são realmente inspiradas. E nesse vídeo você vai conhecer quais fatos reais são esses. Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre séries famosas que são inspiradas em fatos reais. Já quero pedir para você com muito carinho para você deixar o seu gostei, se inscrever caso esteja assistindo esse vídeo no YouTube e me seguir aqui caso esteja assistindo em outra rede social. Quero começar o vídeo antes de explicar os fatos, dar o contexto das séries, contar sobre o que elas se tratam. Stranger Things conta a história de um grupo de amigos que descobrem um mistério sobrenatural na cidade fictícia de Hawkins nos anos de 1980. A série começa com o desaparecimento de Will Byers, o menino de 12 anos, e as investigações que levam os amigos a descobrir uma menina com poderes de telecinese. Eles também descobrem um portal para uma dimensão alternativa, conhecida como Mundo Invertido. E descobrem também que o laboratório da região realizava experimentos com o paranormal. Podemos perceber que a série tem um tom bem sobrenatural. Acontecimentos que nós vemos e falamos: ah, isso não acontecia na vida real. Porém, MK Ultra. Os irmãos Duffer, os criadores e produtores da série, utilizaram bases científicas reais para criar o enredo. Entre os casos que inspiraram Stranger Things está o MK Ultra. Stranger Things tem sua história iniciada em 1983 e de começo, como comentei, acompanha o desaparecimento de Will Byers. Após esse desaparecimento, conhecemos a personagem Eleven, cujo passado é revelado aos poucos. No decorrer da trama, descobrimos que seus poderes são fruto de experiências realizadas em um laboratório secreto na região, e são as ações desse laboratório que fazem as criaturas do mundo invertido entrarem em nosso mundo. Tudo que eu estou contando é bem bizarro, devo admitir, mas esses experimentos têm conexão direta com o projeto MK Ultra, realizado pela CIA, e com alguns segredos do governo americano. O MK Ultra foi criado durante o período da Guerra Fria, no início dos anos de 1950. Ele foi desenvolvido pela CIA a partir de uma crença do governo americano de que a Rússia estaria desenvolvendo técnicas de controle mental sobre seus rivais. Claramente, diversos aspectos do projeto MK Ultra eram totalmente ilegais, incluindo a utilização não voluntária de pessoas dos Estados Unidos e Canadá. Os experimentos ocorreram em mais de 80 instituições americanas, incluindo universidades, hospitais e até mesmo prisões. Alguns dos arquivos dessa operação foram destruídos pelo diretor da CIA em meio ao escândalo conhecido como Watergate. Porém, informações importantes sobre o projeto foram divulgadas publicamente em 2001. O projeto MK Ultra continuou experimentos iniciados durante a Segunda Guerra Mundial em instituições japonesas e campos de concentração nazistas. De acordo com documentos da CIA, a operação focou em métodos químicos, biológicos e radiológicos de controle da mente. Os indivíduos que eram testados eram submetidos a alta doses de drogas psicoativas, como o LSD. Muitos deles receberam tais doses sem saber e eram interrogados para descobrir se revelariam segredos. Muitos deles passaram por privação sensorial, hipnose, choques elétricos, abuso e além de outras muitas formas de tortura.
Projeto Montauk. Stranger Things também é inspirada em uma famosa teoria da conspiração sobre o governo dos Estados Unidos, o Projeto Montauk. Os experimentos desse projeto teriam acontecido na cidade de Montauk e também envolvia técnicas psiquiátricas perturbadoras. Diferente do programa MK Ultra, não há muitas provas que indiquem que o Projeto Montauk realmente aconteceu. Porém, existem boatos de que houveram algumas experiências estranhas na cidade durante os anos de 1980. Alfred B. Leck, um dos possíveis envolvidos no programa, deu relatos de que os experimentos teriam acidentalmente proporcionado uma espécie de abertura no hiperespaço entre os anos de 1983 e 1943. Além da possibilidade de uma viagem temporal, o irmão de Alfred, Duncan, que também estaria envolvido nas ações, teria desenvolvido certos poderes e despertado um monstro terrível no mundo. Esses acontecimentos são muito semelhantes ao que é visto em Stranger Things. Há depoimentos também sobre invocação de monstros no subconsciente e também sobre tortura para que as vítimas usassem a mente para abrir um portal. Porém, tudo que dizem sobre o projeto Montauk, por enquanto, é algo imaginado, já que nenhuma evidência concreta surgiu até hoje. Nina Kula Jina. A personagem Eleven tem uma história muito parecida com a de uma mulher chamada Nina Kula Jina. Em Stranger Things, Eleven tem poderes telecinéticos, como a manipulação de objetos com a mente. Durante a Guerra Fria, cientistas alegavam que essa moça, Nina Kula Jina, podia fazer isso e mais um pouco. Nina Kula Jina foi recrutada pela União Soviética para que pudesse ser utilizada em combates, caso fosse necessário. Nina Kula Jina foi técnica de rádio na Segunda Guerra Mundial e contribuiu ativamente para o governo soviético, até ser ferida no estômago e tornar-se dona de casa. Segundo a própria Nina, desde pequena, objetos se mexiam ao seu redor quando estava brava ou nervosa. Ela também diz que com o passar dos anos ela teria aprendido a controlar os supostos poderes, mas sentia fortes dores na cabeça e na coluna por causa disso. Nina foi estudada por dezenas de cientistas soviéticos ao longo de 30 anos. E até existem vídeos mostrando como ela usava seus poderes. Entre os relatos de experimentos, há o registro de que ela teria conseguido parar o coração de um sapo. O fenômeno teria ocorrido em um laboratório em 1970. A Kula Jina tornou-se uma celebridade local. Porém, apesar disso, ela passou a ser criticada por pessoas que não acreditavam na existência de poderes telecinéticos ou algo do tipo. Ela chegou a processar uma revista russa por calúnia em 1987, tendo cientistas testemunhando a seu favor, o que contribuiu para que ela vencesse a batalha jurídica. Em 1990, aos 64 anos, Nina Kula Jina sofreu um infarte fulminante e faleceu. Nessa época, segundo ela mesma, suas habilidades paranormais haviam desaparecido. Pânico satânico. O próximo relato pode envolver certos spoilers da quarta temporada, então cuidado. Outro caso que inspirou o roteiro da série é o Satanic Panic, ou Pânico Satânico em tradução literal. Na série, antes dos jovens descobrirem o Vecna, a cidade de Hawkins começa a ser assombrada por assassinatos e os principais acusados são um grupo chamado The Hellfire Club. Porém, esses jovens são inocentes e apenas se reúnem para jogar Dungeons and Dragons. Na década de 1980, a população dos Estados Unidos entrou em uma histeria coletiva chamada Satanic Panic. Nesse surto, muitos acreditavam que pessoas envolvidas em cultos satanistas estavam cometendo assassinatos brutais em todo o país. Isso resultou em acusações e condenações injustas sem evidências. Muitas pessoas pagaram o preço
por supostamente terem cometido crimes brutais e sádicos. A trama da série envolvendo Ed Manson era uma clara referência ao Pânico Satânico, baseada nas experiências de Damon Echols, um dos 3 de Memphis. Em 5 de maio de 1993, 3 crianças desapareceram em uma vizinhança pacata de West Memphis, no Arkansas. Seus corpos foram encontrados no dia seguinte e, devido à violência, o assassinato foi coberto por um teor ritualístico, onde a população, majoritariamente cristã da cidade, passou a suspeitar de uma seita satânica. O acusado desse terrível crime era Damien Echols. Sem qualquer tipo de prova, a polícia acabou prendendo Damon junto com seu melhor amigo Charles Jason Baldwin. A prisão foi motivada por uma confissão de Jesse Miskeley, um adolescente que supostamente conhecia os amigos e que passou cerca de 12 horas sendo interrogado pelas autoridades. Jesse, além de ser pressionado pela polícia, tinha comprovado problemas de desenvolvimento. Os 3 adolescentes, Damien, Jace e Jesse, foram levados a julgamento, sendo o líder da seita, Damien, levado à pena de morte, enquanto os comparsas foram condenados à prisão perpétua. The Amityville. O último acontecimento que inspirou Stranger Things ficou muito conhecido como The Amityville. Na série, conhecemos a história da casa da família Crew. Essa família é bastante parecida com o que aconteceu em uma casa em Amityville, em Long Island, em Nova York, cuja história resultou em um livro e diversos filmes. No caso real, Ronald DeFeo Jr. assassinou 6 membros de sua família, parecido com o que Henry Crew fez em Stranger Things. Em Amityville, as pessoas que foram morar na casa depois do crime começaram a relatar acontecimentos paranormais, como lodo saindo da parede, vozes estranhas saindo das paredes, sensação de febre, dor no corpo e mudanças de comportamento, algo que na série também são retratados. Round 6. Vamos agora mudar de série e vamos falar sobre uma série que não envolveu coisas paranormais, porém também é muito tensa. Estou falando de Round 6. A série sul-coreana Round 6 conta a história de um grupo de pessoas que participam de jogos mortais para ganhar um prêmio milionário. A série também aborda temas como desigualdade social, discriminação e divergências políticas. Na época do lançamento da série, em 2021, o criador Hwang Dong-hyuk revelou à revista americana Variety que se inspirou em grande parte na série de mangás distópicos japoneses conhecido como Battle Royale, que traz também uma gamificação da batalha pela sobrevivência semelhante à dos filmes Jogos Vorazes. Porém, sabemos que ideias podem surgir em diferentes locais e acontecimentos. E a história que irei contar é bem parecida. Pode não ter sido a inspiração principal, mas pode ter auxiliado no desenvolvimento de Round 6. Brothers Home. Conhecido como Brothers Home ou em tradução livre Casa dos Irmãos, o local era oficialmente tratado como um centro de bem-estar social pelo governo sul-coreano entre 1970 e 1988. Porém, operava na prática como um centro de detenção e campo de concentração. Ryungje Bokwan, como também era conhecido, era um dos centros utilizados pelas autoridades sul-coreanas para abrigar supostas pessoas em situação de rua. A partir de um ato conhecido como Ato de Serviço de Bem-Estar Social, em 1970, o governo passou a promover um projeto de purificação social, com o objetivo de se livrar dos cidadãos sem rumo nas ruas, visto como um empecilho à formação de uma nova identidade nacional, em meio ao reaquecimento da economia
no país pós-guerra da Coreia. Ou seja, o governo queria se livrar das pessoas que moravam na rua, meio que para maquiar que a cidade era desenvolvida e limpa, e sumindo com os moradores de rua, a aparência das cidades iria melhorar muito. Tudo isso segundo o governo sul-coreano. A partir de 1981, a prática se intensificou graças à ordem do presidente Chung Do-hwan, um ex-general que tomou o poder através de um golpe em 1980. Esse presidente escreveu uma carta ao premier Nam Duk-woo, dando ordem para a repressão aos pedintes, em preparação para receber os turistas para os Jogos Asiáticos de 1986 e as Olimpíadas de Seul de 1988. Segundo relatos, policiais recebiam pontos pela quantidade de pessoas que retiravam das ruas e mandavam para os centros. Por isso, nem sempre as pessoas que eram levadas eram apenas pessoas em situações de rua, mas também crianças e idosos, especialmente sem documentos. Houve casos também de sequestros, especialmente de crianças e adolescentes. Na Coreia do Sul existiam mais 36 locais como Ryunggi-bokgwon. Nesses locais, prisioneiros eram torturados, empregados em trabalhos forçados e até mesmo estuprados. Sul-coreanos que questionavam os motivos por estarem ali, por exemplo, eram espancados até a morte. Internos eram divididos em batalhões comandados por outros prisioneiros de maior senioridade, que por meio de retaliação de oficiais eram responsáveis diretos pelas barbáries, revelaram reportagens do The Korean Times, BBC, Al Jazeera, Associated Press, entre outros veículos. Oficialmente, o governo e a imprensa local divulgavam que os levados ao lar dos irmãos passavam apenas um ano ali. Eles seriam alimentados, vestidos e reabilitados à vida em sociedade, através de treinamentos profissionalizantes. Porém, seus internos nunca voltaram para casa e famílias passaram a buscar desaparecidos por todo o país. Uma coincidência, podemos dizer assim, com a série da Netflix que existe com esse caso e torna a inspiração grande, são os uniformes azuis enumerados que os presos utilizavam nesses locais de tortura, muito parecido com os que são utilizados pelos jogadores de Round 6. Ryungi-bokgwon tinha cerca de 20 fábricas em seu interior e abrigava milhares de pessoas durante sua operação como centro de bem-estar social. Estima-se que apenas 10% de seus internos, contudo, fossem de fato pessoas em situação de rua, antes de terem sido levados para lá, já que os centros eram economicamente interessantes para seus administradores contratados pelo governo. Detentos do lar dos irmãos viviam em uniformes azuis numerados, acomodados em dormitórios em que dividiam as camas em grupos e comiam alimentos podres, segundo relatos de libertados à BBC coreana. A maioria sobrevivia subnutrida e constantemente drogada pelos oficiais do centro. Medicações antipsicóticas e sedativos eram usados para coibir quimicamente o comportamento dos internos. Esses horrores acabaram no final dos anos 1980, após a fuga de 30 prisioneiros. Eles revelaram os horrores do centro e o projeto foi encerrado. O diretor, que teria mantido um quarto de tortura dentro do lar dos irmãos, foi preso em 1987. Porém, recebeu uma pena curta sob pressão do governo militar. Ele morreu de causas naturais em 2016. O relatório de 1987 da oposição estima que cerca de 500 pessoas morreram em Ryunggi-bokgwon. Em dezembro de 2024, Hwang Dong-hyuk, criador de Round 6, admitiu uma inspiração na vida real para a série. No entanto, não eram os eventos do lar dos irmãos, mas sim uma demissão em massa ocorrida em 2009 em Pyeongtaek pela Sungwon Motor Company.
Ele afirmou que a trama do personagem principal, Ji-hoon, um trabalhador demitido, foram inspiradas nas greves e nas consequências da ganância do capitalismo ocorridas durante esse período. Como comentei, não foi confirmado oficialmente que Round 6 foi inspirado nesse local trágico. Porém, os acontecimentos se parecem bastante. Bem, agora quero saber de você. Você aí conhecia esses acontecimentos e sabia que essas duas séries famosas eram inspiradas nesses casos bem assustadores? Se aí tiver alguma outra série que saiba ou gostaria de saber que é inspirada em algum fato real, pode deixar aqui nos comentários. Bem, mas se você gostou do vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo com a sua família e com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que gosta bastante de Stranger Things e que gosta bastante também de Round 6 e que vai ficar bem surpreso em saber que são séries baseadas em fatos reais. Se você estiver assistindo no YouTube, se inscreva aqui no meu canal e caso esteja assistindo em outra rede social, me siga aqui. E também nas minhas outras redes sociais. Antes de ir embora, vou recomendar para você dois vídeos muito bons. Esse vídeo aqui que eu falo sobre como estão os atores de Arnold hoje em dia. E esse vídeo aqui que eu falo sobre como estão os atores de Lazy Town hoje em dia. Tenho certeza de que você vai gostar. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final. E nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!